Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu EDC versão 2025, como que eu tenho utilizado o iPad para fazer minhas produções, trabalhando, levando tudo na minha mochila, para você ter uma base geral de como você pode fazer isso. Fica aqui no vídeo para você descobrir. Nesse vídeo eu vou te mostrar esses meus materiais aqui que eu utilizo para minhas produções de vídeo aqui na internet, com pouca coisa, e também o que eu carrego aqui na mochila, né? Então esse é o meu EDC 2025, com materiais simples e práticos, né? Que eu consigo utilizar. Nem tudo eu levo na mochila, mas é uma base, né, de que eu posso carregar quando eu tô por aí. Então vamos começar dos materiais menorzinhos, né, para a gente já poder descartar aqui da mesa, para a gente poder visualizar de uma maneira mais fácil. Então, como vocês sabem, eu utilizo o iPad como meu instrumento principal de trabalho, né, ele é como se fosse o meu computador principal, e eu tenho todo o entorno em volta dele, pensando nele como o meu computador. Então, o que eu tenho aqui comigo? Para poder utilizar o iPad, eu utilizo um mouse sem fio. Esse aqui ele é Bluetooth e ele tem também um donglezinho aqui do lado, aqui na parte de trás. E ele funciona tanto Bluetooth quanto Wi-Fi utilizando o dongle, né? Então eu acho ele muito legal, muito bom, porque ele é bem prático para as minhas produções de vídeo. Sem problema nenhum, eu consigo utilizar ele, né? Fica bem fácil de trabalhar e tal. Com pouca coisa eu consigo fazer, e eu consigo conectar ele tanto no meu iPad quanto também no celular, que está me gravando agora. Às vezes eu quero usar para fazer alguma coisa quando eu uso o Samsung DeX e tal, é bem legal de utilizar. Então o fato dele ter esse dangle aqui facilita bastante. Até esses dias eu estava no notebook, precisava de um mouse melhorzinho, aí o meu, que eu já carrego comigo mesmo, já me funciona muito bem. Então ele eu sempre carrego comigo na minha mochila. Outra coisa que faz parte do meu dia a dia é o meu reloginho. Esse aqui é um Galaxy Watch 7 da Samsung, né? E ele tem conexão com o meu celular também, é o S25 e tal. Então eu acho ele bem interessante para eu poder utilizar. Eu poderia estar usando ele até como retorno aqui para fazer essa gravação. Até já mostrei como fazer isso, só que como eu estou vendo aqui no computador, eu não tenho essa necessidade agora. Então é interessante também para se utilizar dessa forma, é bem legal, funciona muito bem. Outro que faz parte, que é muito importante, eu carrego sempre comigo, tá até na minha mochila agora, que eu tinha esquecido de pegar, é esse SSD aqui, que ele é o instrumento principal de armazenamento. Por quê? Com ele eu consigo tanto utilizar o iPad para fazer a edição direto, ou no próprio celular, né? Então esse vídeo mesmo eu já vou transferir ele aqui pro meu SSD e fazer edição direto nele sem precisar colocar no iPad, que ele tem só 128 de espaço, né? 128 GB, então acaba sendo pouquíssimo para poder trabalhar. Então eu prefiro dessa forma, acho mais interessante. Fora isso, ainda das coisas em volta, né? Vamos trabalhar um entorno aqui. Eu carrego esse aqui. Esse eu não carrego sempre comigo, mas ele é uma dockzinha daquelas para você pôr o celular. Então eu encaixo assim, coloco o celular aqui, né? Imagina que esse é o celular, fica certinho aqui, então é bem útil para quando eu estou carregando o celular, porque eu posso usar ele para assistir alguma coisa e tal, deixar ele em pezinho. Eu deixo ele aqui direto na minha mesa, assim comigo, mas quando eu vou viajar, fazer alguma coisa que eu vou ficar muito longe de casa, muito tempo longe de casa, eu acabo carregando esse também. Só que eu quero substituir ele porque ele é meio pesadinho, apesar de ser de plástico, né? Faz muito barulho. Mas eu quero substituir ele, ele é útil em algumas situações. Eu posso usar até como um mini pedestalzinho para poder fazer gravação e tal, eu desenhando, alguma coisa assim. Mas eu já vi que tem umas versões mais leves que dá para utilizar também. Mas é bem legal, vale a pena ter um desses também. Eu também sempre carrego comigo, principalmente na escola, né, um quadrinho branco como esse aqui, ó, tá até fazendo uns desenhos nele. E ele eu consigo utilizar para mim dar aula, então eu utilizo como quadro branco mesmo, né? Então ele funciona com caneta de quadro branco normal, eu tenho essa que eu utilizo na escola e tem essas menorzinhas para fazer alguns detalhes. Você pode até ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Opa, aqui no rosto do personagem, né, a parte do olho dele, que é menorzinho e tal, aí eu uso a caneta mais fina e em volta eu consigo usar a mais grossa. É bem legal, porque o aluno consegue ver em tempo real o que você está fazendo e tal. É também interessante de se utilizar um quadro branco desse, portátil, né, então funciona muito bem e é legal que eu possa utilizar ele até como uma basezinha para me apoiar e tal. Até queria que ele fosse maior para eu poder fazer isso de uma forma mais fácil,
mas é bem interessante também. Então eu carrego esses três. Essas não são as canetas que eu deixo na minha mochila, porque eu já tenho as próprias que eu deixo lá, e essas eu fico aqui em casa, mas também sempre tá comigo, eu acho bem interessante eles também. Outra coisa que não pode faltar nesse setup nunca é um fone. Então eu tenho esse aqui que é um fone sem fio da Baseus, fone daqueles Bluetooth pequenininho, né? Então ele é bem útilzinho, bem pequenininho, portátil. Eu utilizo bastante ele com o meu celular, então ele acaba sendo o meu principal. Eu coloquei esse adesivinho porque minha esposa tem um parecido e a gente deixa assim para conseguir visualizar quem é quem. Então quando eu tô vou fazer alguma coisa mais rápida, plugar no celular direto, geralmente eu utilizo esse aqui, que eu gosto mais dele. Vou até deixar ele carregando aqui para poder utilizar depois. E eu tenho esse fone maior, que é da Edifier. Ele é o W800T Plus, se não me engano. Eu troquei a esponja dele aqui, a espuma dele esses tempos, então ele tá bem novinho, bem bonitinho, mas ele já é antigo, já deve ter uns 3, 4 anos. Eu comprei a espuma nova no AliExpress, fiz a troca, tudo certinho, bem tranquilo. E ele é um fone muito bom, eu gosto bastante dele. Ele é meu fone principal que eu utilizo aqui em casa, e ele sempre é plugado no Bluetooth aqui no iPad, mas eu utilizo um computador também com fio. Aí você pode usar o fio normal, que ele tem essas entradas aqui, né? E ele dá para plugar no celular. Ele funciona em, se não me engano, 2, 3 dispositivos ao mesmo tempo. Só que ele não tem uma troca inteligente. Então, tipo, se eu estou usando ele no iPad e chega uma mensagem no celular e ele estiver conectado e eu quiser ouvir do celular, ele não consigo trocar assim de uma forma fácil. Isso é um defeito dele, que eu não consegui ver uma melhor maneira de fazer. Aí você meio que tem que pausar em um para poder usar no outro, não é tão inteligente assim. Mas ele é muito bom para você poder utilizar. Então, se eu estou fazendo edição de vídeo, alguma coisa, eu gosto muito de levar ele, apesar de ele não ser tão portátil, né? Eu fecho aqui, põe na mochilinha, eu tenho até uma bolsinha que às vezes eu uso, mas eu levo só assim mesmo, já funciona muito bem. Como é um fone bom, daqueles intermediários, vale a pena você investir num desses para poder utilizar. Eu vou deixar um link na descrição também desse produto também, é bem interessante. Ainda com respeito ao iPad, é muito bom você ter um donglezinho desse aqui. E é interessante que eu tenho dois, ó. Eu tenho esse menor que até tentei plugar agora no meu celular, porque ele tem a entrada tipo C aqui, normal, né? E a entrada USB-C. Aí eu coloco ele e coloco o fone, o microfone que eu tenho aqui em casa, que é esse aqui. Geralmente eu utilizo ele para gravar. Agora eu não estou utilizando porque o meu celular não aceitou com esse dongle aqui. Ele só aceita com esse outro. Vai saber por quê, né? Deve ter alguma razão de transferência de arquivo ou transferência de energia, não sei dizer, que funciona melhor com ele. Então eu tenho esses dois. Geralmente eu gosto de deixar esse aqui na mochila, mas como está trazendo bastante problema, principalmente com o iPad, né, que força mais e tal, eu levo só esse aqui agora. E eu gosto desse aqui por quê? Porque ele tem essa entrada USB, tipo C para carregar, né, de energia. Ele tem 3 entradas de USB normal, que dá para utilizar, e também tem entrada HDMI. Então eu posso plugar ele aqui no meu monitor também e transformar meu iPad no computador, que é o que eu tenho feito bastante ultimamente. Eu gosto bastante de utilizar o iPad como instrumento principal de trabalho. É bem legal, ainda mais agora com o iOS 26. Eu acho que funciona bem legal. Junto comigo, uma coisa que eu sempre carrego é a minha canetinha, né, para poder desenhar, fazer as anotações e tal. Eu gosto bastante de utilizar ela. Tem a Apple Pencil de segunda geração, né? Ela fica aqui presa no iPad junto com essa capa aqui. Então deixa ela assim fechadinha e funciona muito bem com ela. Vamos já falar do controle. Tem esse controle de Xbox que eu utilizo para jogar o Game Pass. Aí eu jogo tanto no celular quanto no iPad sem problema nenhum. E eu carrego, ele é meio pesado, né? Então ele não é portátil, por assim dizer. Eu pretendo depois ter um portátilzinho para deixar direto na mochila. Mas como hoje em dia eu só tô com esse controle, eu acabo carregando ele comigo também quando eu vou sair por aí e tal, querer jogar em algum momento e tal, é bem interessante. E eu utilizo pilhas recarregáveis, né? Então levo o carregador e pronto, tenho pilhas intermináveis. Como eu utilizo também para tocar violão, elétrico e tal, aí eu acabo levando comigo esse meu carregador. Ele já é antigão, da feira, né? Na verdade ele é da Eugene, mas ele é bem antigo já.
Mas funciona muito bem, então põe aqui para carregar, aí eu tenho a bateria do violão também que eu utilizo, então é só plugar aqui para carregar, então isso eu acabo levando também, entra na minha mochilinha musical, que aí eu levo esse, pronto, então esse não entra agora nesse momento. Aí da parte de hardware mesmo específico, eu tenho o meu iPad, e para carregar ele de forma decente, né, eu tenho ele nessa capinha aqui, eu comprei ela na AliExpress, não é original, mas ela é muito boa. Por quê? Porque eu consigo separar a canetinha desse jeito aqui, né? E eu posso fechar ela quando não estou utilizando, deixar na mochila assim, fica bem guardadinha. E essa capinha é toda descartável, destacável, quer dizer. Então ela pode sair aqui a tampa dela, tem a parte de trás também que é removível. Então o iPad ele fica bem livre e solto para poder utilizar, né, do jeito que eu quiser, se eu não precisar da capa por alguma razão, mas geralmente eu nunca tiro a parte de trás, que é a parte que protege ele mesmo, né, então sempre tá fixo aqui, e eu deixo ele assim, e eu gosto bastante de utilizar ele, porque eu consigo já deixar, por exemplo, aqui na posição de utilizar ele como computador mesmo, então eu coloco aqui, ó, mais ou menos assim, tá na posição de trabalho já normal, sem problema nenhum. Eu coloco aqui o meu mini teclado, esse é um teclado também chinesinho, esse eu ganhei de presente, e ele é bem simples, né, não é nada muito específico não, bem tranquilo, mas ele é bem legal porque ele atende às necessidades de ser portátil, né, então olha, é menor que o iPad, e ele tem um ferrinho aqui, acaba grudando na capinha dele, então fica bem legal de utilizar. Então eu coloco aqui, ó, parece que é feito para ele mesmo. Então não me atrapalha, é bem levinho, funciona muito bem. Aí eu uso o meu setup, mais ou menos assim, ó. Então com isso eu consigo fazer qualquer coisa. Aí se eu precisar de conexões, como eu falei, por exemplo, né? Eu preciso do meu SSD. Então eu vou pegar ele aqui, ó. Vou montar aqui ao vivo para você ver como que eu faço. Então coloco aqui, pego o SSD, coloco aqui, já encaixo nele bonitinho. O meu SSD ele tem essa entrada dupla, né, que pode ser direto nele, então se eu não tiver precisando do dongle, eu tiro ele e coloco direto. Agora geralmente eu utilizo assim, eu coloco ele aqui e plugo o SSD direto no donglezinho. Por quê? Porque eu fico mais porta se precisar, né? Então vamos supor, por exemplo, que eu estou precisando utilizar o meu mouse aqui no dongle, né, para usar o Wi-Fi, aí eu só coloco aqui na função Wi-Fizinho normal e pronto. Não sei se você vai ver a tela mexendo o mousezinho ali, ó. Olha lá. Então funciona normal, eu consigo utilizar assim. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, colocando o mouse, mas não é necessariamente necessário usar ele, né? Mas é bem interessante pensar dessa forma. Aí fora isso, eu também utilizo a canetinha. Às vezes, quando eu tô na escola mesmo e tal, eu substituo o mouse pela caneta, porque fica mais fácil de utilizar, se eu quiser escrever, alguma coisa assim. Também é um setup bem portátil e bem útil. Outro que dá para você utilizar, que é bem legal, ainda nessa mesma versão aqui, seria usar ele para fazer edição de vídeo. Estou no programa de edição de vídeo, coloco aqui, está funcionando normal, aí eu posso utilizar o meu próprio mouse, né, para eu poder fazer o movimento. Então ele conectou aqui, mouse não, falei o teclado, né? Então eu coloco o teclado, por exemplo, aperto o play, o espaço, né, para ele dar o play, ele voltar, avançar. Se eu apertar J, ele volta, se eu apertar L, ele vai. Então isso é muito útil para quem faz edição de vídeo. Às vezes você quer voltar um pouquinho só e não consegue. Então essa é uma maneira que eu utilizo aqui. Eu uso o Final Cut Pro para poder utilizar aqui para fazer edição de vídeo. Esse é o que eu estou utilizando ultimamente, né? Porque eu gosto dele porque ele entra nessa versão deitadinha aqui, assim. Então pro iPad eu acho mais interessante utilizar assim, né? Então você pode ver que é um setup bem portátil, bem fácil de levar por aí sem problema nenhum. Então para mim fazer uma edição de vídeo, por exemplo, é só esse aqui que eu uso, ó. Então esse seria o meu setup de edição de vídeo. E claro, o carregador do iPad também já vai funcionar muito bem dessa forma. Então é bem legal. Então se você tem um tablet e está pensando em como você pode utilizar ele para levar por aí para fazer suas gravações, para fazer sua edição de vídeo e tal, dá para fazer sim de uma forma simples e fácil, sem gastar muito, né? Mas o mais importante é você ter, além de uma máquina que vai conseguir fazer a edição de vídeo, você ter um
porta arquivos. Então eu ter um SSD aqui para mim foi a revolução aqui do iPad, porque eu consigo fazer muita coisa só com ele. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui tudo que eu levo na minha mochila, né, de uma forma simples e prática. Se você gostou disso, também tem uma ideia de que você quer fazer aqui com as suas tecnologias, tem alguma coisa que você poderia acrescentar aqui no meu setup também que você acha que seria legal de eu ter para carregar, para levar por aí, então deixa aí nos comentários. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!